cliente com mais direitos que já tive. Então, eu mencionei isso em um post anterior e várias pessoas pediram para ouvir sobre isso. Vou começar com um pequeno histórico. Sou um torneiro mecânico e soldador certificado. Faço de tudo, desde fabricação, prototipagem até reparos. A maioria dos trabalhos que consigo são reparos, o que é bom porque onde moro há muita mineração, exploração florestal e outros trabalhos industriais. Eu tenho um sistema. Se me enviam algo para consertar, exijo uma ligação primeiro. Descrição do que está errado. A parte danificada deve ser enviada para mim, de preferência, não a máquina inteira, pois tenho apenas 8 anos de experiência no total. Quando isso aconteceu, eu ainda era relativamente novo, acabará de construir minha oficina final onde estou agora e estava nela há cerca de 1 ano. Me enviaram um triturador de árvores horizontal da Mobar completo. Agora, uma rápida observação. Alugo espaço em minha oficina. Sou muito orientado para a segurança. Se vejo uma coisa errada, vou expulsar alguém da minha oficina, não importa se estão alugando ou não. Não vou limpar a bagunça deixada para trás depois que você perdeu um membro. Há máquinas e equipamentos que me aterrorizam absolutamente, e o número 1 é qualquer tipo de picador de madeira, triturador de tocos e triturador de árvores. Qualquer coisa que triture? Não quero estar perto se estiver ligada. Então, o triturador de árvores Mobar, absolutamente enorme. Primeiro de tudo. Em segundo lugar, eu não tinha ideia do que havia de errado com ele. Sem mencionar que eu não tinha nada para movê-lo. O motorista da empresa teve que deixar a carreta lá. Sem informações de contato, sem descrição do que havia de errado com ele. Então, aquela coisa ficou lá por cerca de 1 semana. Finalmente recebi uma ligação. Foi assim. Eu, alô? Chamador, sim. Enviei um dos meus trituradores de tocos para reparo aí. Está consertado? Eu, bem. Não. Primeiro de tudo, ainda está na carroceria da carreta porque não tenho nada para movê-lo. Em segundo lugar, não faço ideia do que há de errado com ele, pois não recebi uma ligação. Chamador, DSC. Imagino. Eu, o que imagino? Não posso fazer nada se não sei o que há de errado com ele. Chamador, e então? E então, talvez em vez de parecer moderadamente hostil, você possa me dizer o que há de errado com ele? Chamador, e ele precisa de novos dentes no rotor. Continua cuspindo os troncos para fora. Eu, ok. Você quer que eu os fabrique ou já os comprou? Chamador, você pode obtê-los na PI e eu só preciso que sejam instalados. Vou enviar alguém aí com as chaves dele. Eu, ok, então vou enviar por e-mail ou fax o contrato para você assinar e, assim que for assinado, vai levar talvez 5 dias no total, mas vou ligar para você e avisar quando estiver pronto. Chamador, perfeito. Então, comecei a trabalhar nessa coisa estúpida. Tive que chamar meu primo e meu pai para me ajudar a desmontar essa droga só para poder remover esse tambor de rotor idiota. Agora. Os dentes são simplesmente parafusados. Esse idiota completo deve ter mandado um de seus caras soldar os dentes e depois moê-los para dar forma. Ficou como novo. Errado. Porque eles foram soldados diretamente no maldito rotor. Então, com muito esforço, consegui remover cada um desses dentes estúpidos, com muito desgaste. Para aqueles que não sabem, o desgaste é feito para retirar a solda. É preciso ter muito cuidado e também os bastões de desgaste com revestimento de cobre? Eles não são baratos. Você está olhando para cerca de 30 a 40 dólares por um pacote de 12 bastões, e esses bastões não duram muito tempo também. Substituí todos os dentes. Liguei para o cara. Disse a ele que estava tudo montado, com novos dentes. Disse a ele que, no geral, o preço seria de 56 mil. Clique o telefone e desliga. Tento ligar de volta. Sem resposta. 2 dias depois, o motorista do caminhão aparece com uma carreta vazia. Entra na minha oficina e começa a andar em volta do triturador de árvores, dizendo que está aqui para buscá-lo. Vou para o meu escritório, dou uma olhada. Nenhum pagamento? Então, disse ao motorista que eu não havia recebido o pagamento, então o equipamento não seria liberado. O motorista ligou para o chefe dele, contou o que estava acontecendo, e o chefe me ligou. Eu, alô? Chefe, por que você não está liberando o meu equipamento? Você não pagou? Chefe, então você está roubando o meu equipamento? Você sabe quanto dinheiro você me fez perder? Eu não te fiz perder nenhum dinheiro. Sua própria negligência em cuidar da sua máquina é o que te fez perder. Você assinou um contrato vinculativo que claramente diz que, se o pagamento não for recebido, o objeto item equipamento em questão não será devolvido ao cliente. Chefe, eu não preciso te pagar nada. Você está 1 semana atrasado.
Sim, você precisa. Você assinou aquela linha pontilhada. Eu não estou uma semana atrasado, você não me enviou nenhuma informação e é por isso que sua máquina ficou na minha oficina por uma semana. Chefe, e meu motorista vai levar aquele triturador. Eu posso te garantir que ele não vai. Chefe, desliga. O chefe ligou de volta para o motorista e disse a ele para pegar o equipamento. Eu literalmente ouvi o motorista dizer: você não conhece esse cara, eu não vou fazer nada disso. Você não pagou a ele. Pague o homem. Eles discutiram. O motorista foi embora. 3 horas depois, o motorista voltou, acompanhado pela polícia. A polícia olhou para o contrato e disse que nada poderia ser feito em relação ao motorista. O motorista foi embora. No dia seguinte, o motorista voltou, dessa vez sem trazer uma carreta, e disse que o pagamento deveria ter sido enviado. Dei uma olhada. Ainda nenhum pagamento. Disse ao motorista, não. Ainda não vai a lugar nenhum. Nesse ponto, o motorista estava furioso. Ele ligou para o chefe e começou a gritar com ele, dizendo que não ia brincar com esses joguinhos estúpidos, que ele deveria pagar ou então ele iria embora para casa e então teria não um, mas 2 pagamentos pendentes, e que ele poderia arrumar um novo motorista. O chefe cedeu e pagou. Ajudei o motorista a carregar e ele foi embora. 1 mês depois. Outro equipamento aparece, um tambor para um triturador de tocos que está completamente destruído. Soldas por toda a droga do tambor, sujo como ninguém. E um pedacinho de papel anexado que diz precisa de reparo, ligar para asterisco 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 asterisco. Ok. Liguei para o número. Chefe, alô? Não. Não. Você é o que me enviou esse tambor de 18 polegadas para um triturador de tocos? Chefe, sim. Bem, você pode dizer ao seu motorista para voltar e pegá-lo. Chefe, o quê? Por quê? Após o último fiasco com você tendo que arrancar o pagamento de você constantemente me insultando e me desrespeitando, eu não tenho absolutamente nenhum interesse em fazer negócios com você. Você pode encontrar outra pessoa para fazer o reparo. Chefe, você é o único que está perto. O que era verdade, eu estava apenas 2,5 a 3 horas de carro de seu local de trabalho. E você deveria ter pensado nisso antes de tentar me tratar como um idiota e não pagar. O que você faz a partir daqui não é meu problema. Chefe, asterisco asterisco asterisco, se então, ninguém vai querer trabalhar com você, sabe quem eu sou? Não, e realmente não me importo quem você é. Na melhor das hipóteses, você é um cara que tentou me roubar. É só isso. Chefe, desliga. O motorista voltou, carregou o tambor novamente e então ele me disse, sabe, você realmente me inspirou. Acho que vou apenas entregar isso e depois dizer ao chefe que estou saindo porque estou cansado disso tudo. Ao que respondi, Quantas pessoas ele fez isso antes? O motorista me disse que ele havia sido processado por um antigo proprietário de oficina por $270 mil em contas não pagas e foi obrigado a pagar essa quantia. Por causa desse incidente, agora exige um adiantamento que será subtraído apenas dos custos de mão de obra. Ainda recebo bastante trabalho, e a empresa do chefe faliu em 2018. Agora ele trabalha na mesma empresa em que meu primo trabalha, construindo os mesmos equipamentos que ele costumava possuir. Haha. Dicas para todos por aí. Se você está administrando um negócio e faz qualquer tipo de reparo ou fabricação, seja de computadores, carros, máquinas pesadas ou qualquer outra coisa, saiba quanto vale o seu tempo, porque sempre haverá alguém que acha que pode se aproveitar de você só porque pode. Não aguente a merda de ninguém. Não permita que ninguém te desrespeite a você ou ao seu ofício. Existe uma linha tênue entre profissionalismo e grosseria. No momento em que um cliente ultrapassar essa linha para a grosseria, devolva na mesma moeda, mas de maneira profissional. Você não começou um negócio para se divertir, você começou um negócio para não ter que aguentar outras pessoas dando ordens para você. Tenha uma rede de segurança. Um contrato, um acordo por escrito, algo com uma assinatura, porque se eu não tivesse aquela única linha no meu contrato, legalmente eu teria que liberar aquela máquina e levá-lo aos tribunais pelo pagamento, o que seria uma batalha longa e custosa. Obrigado por ler e tenha um bom dia. Obrigado por compartilhar isso. É um relato incrível de como lidar de forma construtiva com clientes terríveis. Eu não sei quem você é, mas eu sei o que você é. Muito bem, defendendo seus direitos incluindo essa cláusula em seu contrato. Suas dicas no final estão no local. Meu filho está pensando em soldar como carreira e com certeza mostrarei a ele este post e enfatizarei como é importante seguir seus conselhos. Os contratos são obrigatórios, mas não cobre as pessoas pelo seu tempo, cobre-as pela sua experiência. Eu tenho um amigo encanador,
que foi chamado para uma casa onde 3 encanadores diferentes não conseguiram diagnosticar o problema que tinha esta casa, sem água quente. Meu amigo disse que pode consertá-lo a um custo de $750. O proprietário ficou emocionado por haver alguém que pudesse resolver o problema. Meu amigo escreveu uma cotação e pediu ao proprietário que a assinasse. Meu amigo levou 20 minutos para corrigir o problema. O proprietário então o perdeu e disse que não pagaria $750 por 20 minutos. Meu amigo disse: "Não, você não está. Você está me pagando $750 para consertar algo que ninguém mais poderia. Eu tenho uma ordem de serviço assinada e se você não pagar iremos ao juizado de pequenas causas e adicionarei despesas legais também." Babá negligente deixa a criança sem supervisão e depois vai embora. Eu postaria isso em parentes, mas como afirmado no título, não é culpa dos pais, já que a babá não mencionou quando ou por quanto tempo seria até que o pai viesse buscar a criança. Felizmente, a criança sabia melhor do que sair sozinha e estava ciente do perigo de estranhos. Acabei de chegar ao trabalho na Home Depot e fui designado para a seção de madeira, não muito longe de onde eu estava acredito, seção de compensados. Havia uma oficina para crianças que estava chegando ao fim, e elas estavam construindo e pintando seu próprio trenzinho de blocos ou uma casa de pássaros, não consigo lembrar bem, já que foi há um tempo atrás. Enquanto estava registrando um cliente no meu caixa, percebo pelo canto do olho uma mulher de meia idade conversando com uma menina de 8 a 9 anos, talvez. Pensei, eu os vi quando a oficina estava acontecendo, talvez estejam se preparando para sair, então continuo fazendo o que estava fazendo e tentando parecer ocupado para que meus gerentes não me repreendam por apenas ficar parado. Cerca de 30 minutos depois, um cliente me perguntou sobre um item e eu procurei no aplicativo da loja para informá-lo se tínhamos em estoque. Apontei o corredor onde estava e logo depois que eles se afastaram, ouço um suave com licença e sinto um leve puxão na corda do meu avental. Eu me viro e lá está a menina, vou chamá-la de Stacy, porque não perguntei seu nome, de antes. Ela estava claramente nervosa e um pouco envergonhada por se aproximar de mim, mas talvez fosse porque eu parecia tão jovem que ela se sentiu à vontade para se aproximar de mim. Eu, ajoelhado na altura dela: "Oi, onde estão seus pais?" "Stacy, ela não está aqui." Eu: "Quem era a mulher com você?" "Stacy, ela não era minha mamãe, era minha babá. Ela me disse para esperar aqui até minha mamãe vir me buscar." Eu: "Você sabe quando sua mãe vai chegar?" Descobri que ela não sabia quando sua mãe chegaria em casa, porque normalmente sua babá leva para casa e fica com ela até a mãe chegar, mas aparentemente a babá tinha outras tarefas para resolver e apenas disse para Stacy ficar na área de madeira até a mãe chegar para buscá-la. Fiquei perplexo e não sabia exatamente o que fazer, porque não era permitido deixar meu caixa sem vigilância. Justo quando estava prestes a chamar meu supervisor para perguntar o que fazer com Stacy, um cliente se aproximou com vários itens e Macy, a associada do Prodesk, também estava passando por ali. Chamei-a rapidamente e expliquei rapidamente o que havia acontecido antes de pedir a ela que ficasse de olho em Stacy por um tempo. Macy tinha ajudado na oficina e não se importava de ficar com Stacy até que sua mãe chegasse para buscá-la, para que eu pudesse voltar ao trabalho. Cerca de 1 hora depois, outra mulher também de meia idade entra e pergunta: "Com licença, mas estou aqui para buscar minha filha. Disseram que ela deveria estar por aqui em algum lugar." Eu, um pouco suspeito pelo fato de ela não mencionar um nome ou o que a criança estava vestindo e apenas dizer minha filha, porque não queria me envolver em um possível sequestro, então chamei meu supervisor para lidar com a situação, pois havia clientes esperando para pagar. Depois de alguns minutos de conversa, Stacy, a qual Macy tinha levado ao banheiro, viu sua mãe e confirmou que era ela. Foi a única vez que as vi e não tenho certeza se a mãe ainda permite que a mesma babá cuide de Stacy. Eu não permitiria, especialmente depois desse incidente. Eu preferiria que ela ficasse com alguém que não a abandonasse em uma loja movimentada cheia de estranhos depois de participar de uma oficina. Resumindo, babá abandona a criança na Home Depot para resolver tarefas, e a mãe só a busca horas depois. Edit. Devo explicar por que não chamei a gerência para levar Stacy ao balcão de atendimento e a deixei com a Macy em vez disso. Tentei chamar a gerência várias vezes sempre que os vi, mas eles imediatamente viravam e voltavam na direção de onde vieram ou fingiam estar em uma ligação importante no telefone da loja. Eles fizeram isso várias vezes comigo e basicamente estavam dizendo: "Você não é importante o suficiente para ser notado, tchau." Macy, por outro lado, trabalhei com ela várias vezes e ela já trouxe seu filho para o trabalho algumas vezes.
Ele sempre ficava em sua mesa, era bem comportado e nunca causava problemas. Além disso, sempre que Marcy via que eu precisava de ajuda, ela sempre se prontificava a me ajudar quando eu estava sobrecarregado de clientes. Enquanto a gerência não se envolve, a menos que os clientes comecem a reclamar que está demorando muito, mas eles só ajudam o cliente reclamante antes de sair novamente para atender uma ligação importante. Foi por isso que confiei em deixar Marcy cuidar de Stacy, em vez de continuar sendo ignorado pela gerência. Espere, o que? Você não conseguiu chamar a atenção dos seus gerentes? A maneira mais fácil de fazer isso é se aproximar deles e ficar na frente. Você conseguiu chamar a atenção da outra mulher. Por que ela não procurou um gerente? E mais importante, por que nenhum de vocês chamou a polícia? Você disse que ela aparentava ter apenas 8 ou 9 anos. Não somente você falhou com essa garotinha, mas também permitiu que a babá e a mãe possivelmente fizessem isso novamente com ela ou com a criança de outra pessoa e não sofressem as mesmas consequências. A criança está com você por 1 hora, e você não sabe o nome dela? Ninguém tenta descobrir onde ela mora. Conseguir o número dela? A polícia não é chamada para um garoto abandonado em uma loja aleatória por mais de 1 hora por um conjunto de adultos claramente negligentes? Pet casa meus cuidados de graça. Meus amigos em lua de mel deixam sua casa um nojo. Minha querida amiga e seu marido estão em lua de mel por 1 mês e pediram a alguns de seus amigos para cuidarem de seus animais de estimação gratuitamente enquanto eles estão ausentes. Nós concordamos para que eles pudessem desfrutar de sua viagem. Mas as expectativas, e as condições do apartamento, são ridículas. Especialmente para um favor. Eu tenho que ficar no apartamento deles porque meu senhorio não permite cachorros. Quando cheguei, o apartamento deles estava sujo. Esta é uma das minhas melhores amigas, então eu sei que ela pode ser um pouco bagunceira. Mas ela e seu marido sempre limpam antes de receber convidados. Eu não esperava que o apartamento estivesse tão sujo quando as pessoas vieram ajudá-los. Havia literalmente comida apodrecendo na geladeira em um líquido marrom nojento, pilhas de coisas por toda parte, tufos de cabelo espalhados pelo banheiro, lixo nas lixeiras. Eles não tiraram as roupas de cama antes de saírem. Em vez disso, deixaram pilhas de lençóis descoordenados no chão sujo. Um para cada amigo que está hospedado. Quando peguei minha pilha, não cheirava limpo, e aqui não tem máquina de lavar nem secadora, então acabei comprando lençóis novos. Além disso, encontrei uma barata. Legal, legal, legal. Eu limpei a geladeira e tirei o lixo, mas este apartamento precisa de uma limpeza profunda, e isso está muito além do que estou disposto a fazer pelos meus amigos. Sou a primeira pessoa a ficar aqui e sinto que preciso alertar todos os outros sobre as condições. O documento de cuidado de animais de estimação que meus amigos enviaram tinha 2 páginas. Uma das minhas tarefas era buscar o cachorro e todas as suas coisas, incluindo a enorme gaiola, em um canil a 1 hora de distância, no meio do meu dia de trabalho. Eu não tinha ideia de que teria que fazer isso quando concordei em ajudá-los. Além disso, eles continuam me mandando mensagens com pedidos adicionais. Não tenho problema em ajudar meus amigos enquanto eles aproveitam a viagem. Já cuidei de animais de estimação de outros amigos e tudo correu bem. Mas esses 2 estão me tratando como uma empregada contratada, pior ainda. Não consigo imaginar eles deixando a casa dessa maneira se estranhos fossem ficar. Eu mencionei brevemente alguns dos problemas para eles, mas não quero discutir isso por mensagens ou atrapalhar a lua de mel deles. Obviamente, vou conversar com eles sobre a situação quando eles voltarem. Porque, nossa, eles estão se aproveitando dos amigos. Eu entendo. Eles estão cansados e sobrecarregados com o planejamento do casamento e da lua de mel. Mas cuidar adequadamente dos animais de estimação deveria ter sido prioridade máxima na lista deles durante o planejamento. Casamentos não são desculpas para serem desrespeitosos com as pessoas e os animais de estimação que eles amam. Atualização e muito obrigado pelos feedbacks e conselhos úteis. Enviei a eles uma foto do antes da geladeira e pedi que contratassem um serviço de limpeza. Também disse a eles que eles precisam entrar em contato com os outros amigos para explicar a situação e que eles devem trazer seus próprios lençóis e toalhas. Atualização 2, e recebi uma mensagem de volta. Eles disseram que lamentam que o apartamento não esteja de acordo com os meus padrões, mas que fizeram o melhor que puderam. Eles prefeririam que a mãe do noivo viesse buscar o cachorro para que eles pudessem aproveitar a lua de mel. Então é assim que terminou. A mensagem deixou bem claro que eles acham que o problema sou eu e que eles não deveriam se preocupar com seu animal de estimação ou casa durante as férias. Talvez nós conversaremos sobre isso quando eles voltarem. Talvez não. No geral, estou apenas triste com a situação. Esta é uma amiga muito próxima. Estou meio atordoado, mas pelo menos estou em casa agora.
Quando eu tinha 15 anos, comecei um aprendizado como livreiro. Um mês após iniciar esse aprendizado, uma mulher entrou na loja e me perguntou se tínhamos um livro específico. Nessa época, eu sabia como os livros eram organizados, como usar o caixa e como nosso sistema funcionava. Mas eu ainda era um adolescente muito socialmente desajeitado e levei pelo menos 2 anos para me acostumar mais a conversar com os clientes e ter confiança. Então, essa mulher pediu um livro e eu sabia onde ele deveria estar. Eu olhei, mas ele não estava lá. Então fui verificar em nosso sistema se ainda tínhamos em estoque. E nosso sistema mostrou que estávamos sem estoque. Então foi isso que eu disse para a mulher, e também disse a ela que eu poderia encomendá-lo para o dia seguinte. Ela parecia decepcionada e disse que precisava dele para hoje, mas que iria procurar por algo mais. Então ela foi procurar e eu voltei a fazer o que fazia antes. Alguns minutos depois, ela se aproximou novamente de mim e com o livro em sua mão e disse algo como: "Olha o que eu encontrei." Eu, inocente como era, respondi algo como: "Ah, você encontrou. Desculpe, deve ter havido um erro em nosso sistema. Mas é ótimo que você tenha encontrado o que queria agora." Ela não gostou disso. Ela me perguntou como era possível que ela, uma cliente, conhecesse melhor a livraria do que eu, um funcionário. Eu me desculpei novamente e perguntei onde ela encontrou o livro. Ela apontou para a seção de biografias. Eu fiquei confuso porque o livro era um thriller e não deveria estar na seção de biografias. Me desculpei novamente e disse a ela que alguém deve tê-lo colocado lá, mas que ele não pertence a essa seção. Mas ela não aceitou. Ela começou a me insultar e ser realmente agressiva, e eu quase desabei em lágrimas, mas consegui não chorar. Eu estava tremendo quando ela pagou e só queria que ela fosse embora. Mas ela não tinha terminado. Ela teve a audácia de me pedir para embrulhar o livro como presente. Sinceramente, hoje, eu teria negado o serviço, mas naquela época eu estava com tanto medo dela, então eu fiz. Em livrarias, isso é feito assim, então foi assim que eu fiz. Mas ela não gostou. Ela olhou para a dobra e disse: "O que é isso? Isso está feio." Quando ela saiu, ela se virou uma última vez e gritou: "Se eu fosse sua chefe, eu te demitiria." Então ela foi embora e comecei a chorar. Meu colega de trabalho, que estava ao telefone com outro cliente o tempo todo, veio para a frente e me perguntou o que aconteceu. Ele ficou realmente chocado quando eu contei. Quando terminei, meu chefe voltou da pausa e, ao me ver chorando, perguntou o que aconteceu também. Meu colega de trabalho contou para ele também disse o nome da mulher, porque descobrimos que ela era cliente frequente. Meu chefe ficou tão bravo, perguntou para qual direção ela foi. Eu disse a ele e ele saiu correndo atrás dela. Antes de sair, ele me disse para ir para os fundos e comer um pouco de chocolate que tínhamos lá. Ele não a encontrou, mas me disse que quando a encontrasse novamente, ele a colocaria em seu lugar, porque ninguém fala assim com seus funcionários. Então, no final, mesmo que tenha sido uma experiência horrível, aprendi naquele dia que meu chefe estaria ao meu lado, o que é realmente reconfortante de saber. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.